Olá, muito bom dia para você. A produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 deve ser recorde, com colheita de 271 milhões e 200 mil toneladas, segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Conab. A safra poderia ser maior ainda se as condições climáticas tivessem colaborado. Veja mais no 30 Minutos desta quinta-feira, 8 de setembro. Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro estão em estado de alerta por conta do tempo seco. Fibrose cística atinge 1 em cada 10 mil pessoas. Setembro Roxo conscientiza sobre a doença. Futebol. Sem vencer há 2 meses no Mineirão, o Atlético sai vaiado depois de empatar com o Bragantino. Isso e mais ainda aqui no 30 Minutos que está no ar. O Unipam sediará evento de engenharia elétrica no próximo sábado, uma maratona com muitas inovações a serem mostradas. O primeiro Grand Prix de inovação do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário de Patos de Minas acontece nesse sábado. Vou conversar com o professor Fábio de Brito Gontijo, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Fábio, como que vai funcionar esse evento? Então, o Grand Prix de inovação, nós fizemos parceria com empresas, com a SETA e com instituições de ensino, que é o Senai e o IFTM. Então, o Grand Prix, a SETA vai trazer os problemas e aqui na execução, junto com os alunos de Engenharia Elétrica, os alunos do Senai e os alunos do IFTM, os alunos irão idealizar, prototipar e apresentar para a SETA ao final. E além dessas 3 instituições de ensino, as pessoas de fora também podem participar? Sim, o evento, lembrando, é aberto, gratuito, tá? É só entrar no site unieventos.unipam.edu.br, fazer a inscrição, participar, que vai acontecer no próximo sábado, no dia 10, a partir das 13 horas lá no Oceano. E Fábio, vai ter alguma premiação? Então, a proposta é que os alunos, ao desenvolver as ideias, a SETA vai estar observando. Então, virão todos os gestores da SETA, pessoal da RH, porque a SETA vai fazer, através desse Grêmio de Inovação, um banco, vamos dizer assim, um banco de talentos. Então, os alunos estarão sendo observados a todo momento e pode ser que haja algum investimento por parte da SETA. Certo. Muito obrigado, professor. Reforçando aqui o convite do Fábio, as inscrições podem ser feitas no portal Unieventos. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, por jornalismo da NTV. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente fala sobre a fibrose cística, que atinge 1 em cada 10 mil pessoas. O Setembro Roxo conscientiza sobre essa doença. Cuide da sua imunidade, precisamos nos proteger, por isso traga o melhor aliado, o Cronovit Imune, suplemento alimentar rico em vitamina C, D, E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo e te deixar sempre pronto, viu? O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforçar a imunidade sem precisar pagar mais caro por isso. Então vá até a Drogaria Cristina, mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. O mês de setembro é também de conscientização da fibrose cística, doença genética conhecida como doença do beijo salgado. A doença genética é rara e ainda sem cura, viu? 1 em cada 10 mil brasileiros tem o problema. Dia 5 de setembro marca o Dia Nacional da Fibrose Cística, enquanto o dia 8 promove o Dia Internacional da Enfermidade, que atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo, e é a doença genética grave mais comum da infância. Só em 89 que eles foram descobrir que essas crianças elas nasciam com a deficiência de uma proteína, que essa proteína, ela espessava o muco de todas as células do nosso corpo e juntava-se ao cloro junto com o sódio e formava o sal. Por isso que o beijo ficava salgado, porque o suor era salínico, era sal. E essa doença ela é prevalente em crianças e jovens. Os jovens que eu falo são os adolescentes e mais nessa fase. E ela pode ser identificada até no teste do pezinho mesmo. Lá no teste do pezinho a gente já começa a identificar
a fibrose cística. Ou então aquela criança que tem uma tosse muito persistente já pode sim fazer esse diagnóstico. O mal afeta principalmente órgãos como os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo, uma vez que atingem as células que produzem muco e sucos digestivos, além do suor. O gene tem mais de 2.000 mutações, podendo se manifestar de forma leve, moderada ou grave. Quanto mais infecções pulmonares ele tiver, pior vai ficar a função pulmonar. Quanto pior a função pulmonar, pior o prognóstico, né? Diminuição do tempo de vida. E a gente, hoje é importante a gente tratar isso e prevenir que isso venha a acontecer mais rápido, né? Então a gente tem que oferecer qualidade de vida e o tratamento precoce. Caso não tratada de forma adequada, pode deixar sequelas. Estima-se que o gasto energético de um paciente com fibrose cística, né, o gasto energético ele eleva em 20%. Então, uma pessoa, o portador da fibrose cística, ele vai ter uma dieta de X calorias, mas ele deve ingerir X mais 20% para ele conseguir ter um aporte. E em alguns casos, é preciso até suplementar com algum tipo de fórmula mesmo para suprir essa demanda. Nas últimas décadas, diversos avanços no diagnóstico e tratamento da FC mudaram o cenário da doença, com aumento expressivo da expectativa de vida. Os tratamentos podem aliviar os sintomas e reduzir as complicações. Normalmente, quem tem fibrose cística, a gente precisa acompanhar bem de perto, porque pode ter caso de quadro de desnutrição, diarreia persistente, tá? Então, e ainda mais como é uma doença prevalente em crianças, pode afetar até o crescimento da estatura mesmo da criança. Então, a gente precisa suplementar, precisa cuidar bastante da dieta do paciente que tem fibrose cística. Fisioterapia para a gente poder drenar a secreção viscosa e aderida que fica dentro do pulmão e evitar a exposição a fatores que desencadeiam a crise de agudização da doença. Tem que se cuidar, né? Nós mostramos a história de uma auxiliar de cozinha que teve que se afastar do trabalho depois de sofrer um infarto. Com sérias dificuldades financeiras, ela recebeu ajuda, mas ainda não foi o suficiente. No dia 17 de agosto, contamos a história da Patrícia, que desde maio estava afastada do emprego após ter sofrido um infarto. Eu estava aqui em casa, ia fazer uma janta para meus meninos, aí comecei com uma dor muito forte no braço, que descia para o peito. E essa dor foi crescendo. Aí o meu médico chamou a SAMU, eles vêm em prazo de minuto, me levou. Chegou lá, eu dei entrada com infarto. Patrícia havia sido diagnosticada com um cisto aracnoide. Estou aí passando com uns perrengues, com as dificuldades, tem criança, sem poder trabalhar. Aí tá uma rotina muito complicada e difícil. Quando a história dela foi vinculada na NTV pela primeira vez, Patrícia estava com dificuldade de resolver as finanças de casa. As contas de energia estavam acumuladas e ultrapassavam os R$ 1.500. E hoje nós retornamos à casa da Patrícia para saber como ela está. Patrícia, depois da exibição da matéria na NTV, o que mudou na sua vida, na vida da sua família? Mudou bastante coisa. Recebi a doação para pagar os talão, recebi um tanquinho novinho na caixa. Vocês me ajudou demais, as pessoas que ajudou, que veio, me apoiou bastante. No entanto, Patrícia, nem tudo ainda está conquistado. Você ainda precisa do dinheiro para pagar o aluguel dessa residência que você mora aqui na rua São Geraldo, no bairro Cerrado, em Patos de Minas. Esse valor é de R$ 500. Essa quantia ainda do aluguel, você ainda não conseguiu? Ainda não consegui ainda, tá faltando. Falta quanto? Tá faltando o do mês passado e o desse mês. Dá mais ou menos uns 1.000. 2 meses de aluguel. E graças a Deus também a perícia do INSS saiu, foi autorizado. A partir do mês que vem já vou começar a receber. Vai ser durante 3 meses, aí eu vou ter que voltar e fazer uma nova perícia.
Interessados em colaborar com a Patrícia podem doar qualquer quantia para a poupança da Caixa Econômica Federal. A agência é 014, operação 013, a conta é 000-96679, dígito 9, ou pela chave Pix 34 99715 8320. Como é que faz para te ajudar e por que você precisa dessa ajuda? Porque o dono da casa, ele já falou para você que você precisa pagar esse aluguel até que dia? Eu falei com ele que no máximo até sexta-feira, que já tem muito tempo, né? Tem mais de 2 meses, né? Aí eu falei que até sexta-feira eu dou um jeito, vejo como é que eu faço. E você conta com a ajuda da população? Eu conto de novo, mais uma vez, com vocês da população, para que me dê mais essa ajuda. Para mim estar conseguindo pagar o aluguel, porque como é que faz? Que as crianças não têm casa própria, que nós moramos tem um bom tempo, né? Tem bastante tempo, mais de 1 ano que nós moramos aqui. E o dono da casa é uma pessoa muito boa, só para compreender, né? Aí não pode parcelar, que já é um aluguel barato, num lugar bom igual esse. Em instantes aqui no 30 Minutos a gente vai falar de futebol. Sem vencer há 2 meses no Mineirão, o Atlético saiu vaiado depois de empatar com o Bragantino. Olha, cuidar da saúde é com quem entende. A Clínica Mais Exames tem tudo que você precisa. Vamos falar de futebol, mais um empate difícil de ser digerido pela torcida atleticana. O Galo saiu vaiado do Mineirão nessa quarta-feira depois do 1-1 contra o Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético está há 2 meses sem vencer em casa. O empate com o Bragantino no Mineirão não era o que os torcedores queriam e muito menos o que a equipe precisava. Falta algo a mais, não é, Cuca? É difícil, né, você achar uma solução assim em palavras, né? Muito difícil. Vontade todo mundo tem, não está faltando para ninguém. Concentração não está faltando para ninguém, está faltando aquele algo a mais que a gente tinha o ano passado. Depois da vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa, era esperado um Galo diferente no Mineirão. O time mineiro foi até melhor em campo, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas o sistema defensivo também não colaborou. Um jogo, no meu entendimento, que não foi mal jogado, longe disso, né? Na grande parte, de 3/4 do jogo foi muito bem jogado e, infelizmente, também hoje não foi suficiente, mais uma vez, para vencer em casa. Não tenho o que falar, tem que seguir trabalhando da mesma forma, porque, por mais difícil que seja entender, eu vi muita evolução hoje no jogo jogado. Sem Hulk, Ademir ocupou a vaga e abriu o placar para o Atlético aos 16 minutos da etapa inicial. Depois do gol, o Galo recuou e o Bragantino aproveitou. Aderlan se livrou da marcação de Júnior Alonso e Arana e bateu rasteiro para o fundo da rede e tudo igual aos 30 minutos. O Atlético voltou mais ligado no segundo tempo, com gritos de raça entoados pela torcida. Teve chances, mas ficou nisso, 1-1. Estacionado na 7ª posição da tabela, contagem regressiva para o Galo tentar subir pelo menos uma posição para se classificar para a Libertadores no ano que vem. Se hoje tivesse feito 3-1 ou 2-0, a gente estaria falando maravilha do que foi o primeiro tempo. Então a gente não pode também achar que está tudo errado em cima disso. Temos ainda 12 partidas pela frente, né? Para ir evoluindo e conseguimos chegar aí no máximo, no ponto mais alto que a gente conseguir. Infelizmente não é o que o Galo está acostumado, mas é a nossa realidade. O próximo compromisso do Atlético é contra o Avaí, na ressacada. E uma das preocupações para essa partida é a Arana. O lateral esquerdo sofreu uma entrada dura do jogador Carlos Eduardo do Bragantino e saiu de campo mancando. A Arana teve aí uma entorse no joelho esquerdo. Olha, daqui a pouco aqui no 30 Minutos, a empresa recolhe petiscos suspeitos de contaminação que teria provocado morte de cachorro. A Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro estão em estado de alerta por conta do tempo seco. E apesar das condições climáticas não terem favorecido, o Brasil deve ter safra recorde.
Agora vamos a mais informações com o Giro de Notícias no 30 Minutos desta quinta-feira. A empresa Bassar anunciou um recall de todos os produtos comercializados pela marca. A empresa pede aos consumidores que entreguem no local de venda os itens adquiridos. O recolhimento de produtos se deve a exames preliminares do Ministério da Agricultura que indicaram a presença de propilenoglicol, usado na fabricação de alimentos para humanos e animais, que foi adquirido pela empresa de um fornecedor e estaria contaminado com etilenoglicol. Há relatos de 40 cachorros que morreram depois de ingerirem petiscos suspeitos de contaminação. A Polícia Civil investiga o caso. O IBGE estimou nesta quinta-feira que a produção brasileira de café em 2022 chegue a 53.700.000 sacas de 60 quilos, crescimento de quase 1% em relação à previsão feita no mês passado e de 9,6% na comparação com 2021. O ligeiro aumento na comparação com agosto se deve à alta para o café do tipo canéfora, conilon e robusta. O rendimento da safra total é de 1.739 quilos por hectare. A colheita do tipo arábica está quase no fim e o país deve fechar com 35.100.000 sacas de 60 quilos, quase 10% mais que a safra anterior. Com relação à produção total brasileira de grãos na safra 2021-2022, está estimada em 271.200.000 toneladas. Crescimento de 14,5 milhões de toneladas em relação à anterior, de acordo com o levantamento apresentado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A soja, que é um dos destaques na produtividade, teve queda de pelo menos 10% em relação à safra anterior, devido às altas temperaturas em importantes regiões produtoras. Já no caso do milho, houve recuperação na produção total, com uma colheita estimada em 113.200.000 toneladas, incremento de 30% quando comparado com o ciclo anterior, e poderia ter sido melhor se houvesse mais chuva. O algodão também teve a produtividade parcialmente afetada pelas condições climáticas, e a produção está estimada em 2.550.000 toneladas. A plantação de feijão também enfrentou problemas e deve fechar com 3 milhões de toneladas. No caso do arroz, o volume total a ser colhido é estimado em 10.800.000 toneladas, menor que a produção anterior. Já o sorgo registra a produção recorde de 2.850.000 toneladas, crescimento de quase 37% em relação à safra passada. Alerta do IMET para a baixa umidade relativa do ar. Pode chegar a 20% no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, o que favorece riscos de incêndios e problemas respiratórios. Por isso, capriche na hidratação. Com essa, o 30 Minutos fica por aqui, mas volta amanhã às 10h50 da manhã.